Olá, me chamo Bruno Marinho, eu sou aluno do IFRN Campus Parmirim e estou aqui para falar e explicar um pouco mais para vocês sobre divisão celular. Então, para a gente poder destrinchar um pouco mais esse assunto importantíssimo da biologia, vem comigo, tá? Mas divisão celular é uma coisa tão complicada? Calma. Primeiramente, o que é uma divisão celular? Divisão celular, o conceito de divisão celular é uma coisa extremamente simples. Divisão celular nada mais é do que o processo pelo qual uma célula-mãe origina células filhas. Só isso. Então, Bruno, é só isso? Sim. Divisão celular nada mais é do que o processo que uma célula-mãe, por meio de divisão, olha só, dá origem a células filhas. Que coisa simples. Mas calma, pelo contrário do que você pensa, nem toda célula é igual e nem toda célula se divide na mesma frequência e quantidade. Isso depende muito do tipo e estado fisiológico de cada célula. Pelo contrário do que muita gente pensa, nem toda célula é igual. A célula da nossa pele é diferente da célula do nosso neurônio, que é diferente de uma célula muscular, e por aí vai. Certo? Então, a frequência com que essa divisão ocorre depende muito do tipo de célula e do estado fisiológico de cada célula. Por exemplo, a célula da nossa epiderme, a célula da nossa pele, se reproduz e se divide numa taxa muito maior e numa frequência e quantidade muito maior do que, por exemplo, uma célula de neurônio, que ainda assim se divide, mas numa frequência muito menor. Assim como existem células que se reproduzem em alta frequência e alta quantidade, existem células que se dividem em baixa frequência e baixa quantidade. Ainda assim, ademais, existem células que nunca se dividem. Um exemplo disso são células musculares. Ótimo, agora que a gente tem um conceito do que é uma divisão celular, que células sim se dividem, outras não se dividem, algumas se dividem mais em alta frequência, outras se dividem sim mais em baixa frequência, vamos falar um pouco sobre o ciclo celular e os tipos de divisão celular. O ciclo celular nada mais é do que o processo inteiro de divisão celular que se inicia quando uma célula é criada a partir de uma divisão celular anterior e se encerra na divisão celular desta célula em duas outras ou quatro, como nós vamos ver, dependendo do tipo de divisão celular que vamos encontrar. O ciclo celular é dividido em duas etapas, na interfase e na divisão celular propriamente dita. A interfase nada mais é do que o período mais longo do processo de divisão celular e é justamente o processo em que a célula não está se dividindo, mas estão ocorrendo diversos fatos que possibilitam a divisão celular, como a replicação do DNA, a divisão dos centríolos e a produção de proteínas. A interfase é dividida em fases e processos chamados comumente de G1, S e G2. Agora abordando essas fases que compõem a interfase. A fase 1, ou intervalo 1, ou fase G1, é o período que antecede a duplicação do DNA e é caracterizado pelo aumento do tamanho da célula e metabolismo celular normal. Nessa etapa ativa da célula, há a síntese de RNA e produção de proteínas, inclusive as proteínas sinalizadoras que indicarão quando a divisão celular começará. Algumas células podem partir da etapa G1 e entrar em uma fase de repouso, também chamada de G0, mas logo depois voltar ao período de interfase. Já a fase S, comumente chamada de etapa de síntese, é a que necessita de mais tempo para ocorrer, pois é responsável pela duplicação semiconservativa do DNA. Cada DNA replicado é formado por uma cadeia de polinucleotídeos da molécula-mãe e se une a uma nova cadeia complementar. A duplicação do DNA é uma importante parte do ciclo celular, pois garante que, na divisão celular, as células filhas sejam idênticas à célula-mãe. E por fim, a fase G2, ou intervalo 2, ocorre após a duplicação do DNA e antes da divisão celular. Assim como em G1, há a síntese de proteínas e de moléculas que participarão da divisão, além do crescimento adicional. Tanto G1 quanto G2 apresentam pontos de checagem feitos por moléculas de controle, ou seja, há a verificação do que foi produzido na célula. Se, por exemplo, o DNA apresentar algum dano ou erro, o ciclo celular age para corrigir o problema ou ocorre a morte celular. Agora aqui temos o que é o ciclo celular, a definição de ciclo celular, que ele é formado pela interfase, mais o processo de divisão celular. Entendemos também o que é a interfase, seus processos, processo G1, processo S, processo G2. Vamos falar sobre o processo de divisão celular e os tipos de divisão celular, porque, pasmem, não existe somente um tipo, existem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose, mas vamos começar falando por aquela, a mitose. Bom, a mitose é o tipo de divisão celular assexuada em que a célula-mãe haploide ou diploide origina duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe, idênticas.
A função da mitose é garantir o crescimento e substituição de células. A importância dessa multiplicação celular está em manter a reprodução dos seres unicelulares e efetivar os processos de cicatrização e renovação de tecidos. E a mitose é constituída por etapas mitóticas ou etapas de funcionamento da mitose, começando pela prófase, seguindo para a metáfase, após a anáfase e, por fim, a telófase. E, por fim, o segundo tipo de divisão celular é a meiose, que é o tipo de divisão celular em que a célula-mãe, sempre diploide com cromossomos duplos, origina através de 2 divisões sucessivas, 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula-mãe, diferentemente da mitose, que origina 2 células filhas e não 4, mas com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe, idênticas. A importância da meiose está no desenvolvimento de diversidade genética, já que produz novas combinações gênicas através de um processo denominado crossover. Os ciclos de vida sexuados são influenciados por esse processo, sendo a diversidade de matéria-prima da seleção natural e evolução. As funções da meiose são a formação de gametas em animais e formação de esporos nos vegetais. E assim como na mitose, a meiose também possui etapas de funcionamento, também integrada por etapas. Assim como na meiose, chamadas de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e, por fim, telófase 1. Mas não são só 4, mas sim 8 etapas. As próximas 4 são prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e, por fim, para finalizar a meiose, a telófase 2. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre divisão celular. Espero que tenham gostado tanto quanto eu gostei de apresentar para vocês, tá bom? Para saber mais informações sobre esse assunto ou quaisquer outros assuntos, é só acessar o site, não só do meu grupo, mas de outros grupos também que estão falando sobre os assuntos de biologia do Projeto Integrador. Eu vou ficando por aqui. É isso, tá? Tchau, tchau.